podermos compartilhar a palavra do nosso Senhor. Convido os irmãos a se porem em pé para lermos o texto que vamos compartilhar em 1 Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Diz a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos mais uma vez nesse dia, manhã tão bonita que o Senhor graciosamente nos concede. Te louvamos pelo privilégio que temos de, como parte do teu povo, nos ajuntarmos solenemente para bendizermos o teu nome, para te adorar, para te louvar com nossos cânticos, para colocarmos diante do Senhor as nossas súplicas e orações e para sermos ensinados pela tua santa e bendita palavra. Que grande privilégio temos, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós nesta manhã, fazendo com que aquilo que vamos meditar com base na tua palavra possa trazer edificação para cada um de nós, para as nossas famílias, e como parte do povo de Deus que se congrega aqui nesse local, possamos reconhecer como tu tens sido bondoso e gracioso para com todos nós. Te louvamos pela tua palavra, pedimos que ela fale aos nossos corações, no nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, irmãos. Vou colocar minha Bíblia aqui, porque o texto está transcrito aqui. Meus irmãos, nós temos lido e entendido na palavra do Senhor
eu compartilhei com os irmãos na última ocasião que tivemos aqui, nós temos lido e aprendido acerca dos grandes privilégios que Deus tem nos concedido no seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e como Deus graciosamente tem nos abençoado, de modo que, ao entendermos a palavra do Senhor, podemos então reconhecer a sua grandiosidade e, ao mesmo tempo, reconhecermos quem de fato nós somos e, assim, procurarmos viver para o louvor da sua glória. O computador estava teimando aqui, não queria abrir, né? Mas graças a Deus abriu. E hoje pela manhã eu quero compartilhar com os irmãos, nesse texto que nós acabamos de ver da Escritura Sagrada, um pouco daquilo que nós, como Igreja de Cristo, como povo que foi escolhido por Deus para vivermos para o louvor da sua glória, como devemos então procurar vivermos como Igreja do Senhor. Na realidade, essa tem sido uma das minhas grandes preocupações, falando na perspectiva humana, como presbítero da igreja, de sempre estar lembrando tanto a mim, quanto aqueles aos quais Deus, pela sua graça, me permite ser supervisor como presbítero, acerca de como é que nós devemos proceder, tanto individualmente como crentes, como devemos caminhar nessa vida, como também como devemos proceder como corpo de Cristo, ou parte do corpo de Cristo, como uma corporação ou como uma igreja do Senhor Jesus. Essa tem sido uma preocupação e cada dia eu tenho estado mais convicto de que estas questões devem estar sempre vindo à nossa mente para podermos caminhar rumo à Canaã celestial de forma que o Senhor venha de fato se agradar. Esses últimos dias saiu um novo resultado do censo. O censo é a contagem da população que é feita a cada 10 anos, e não apenas a contagem dessa população, mas como vive essa população, e são vários aspectos que são feitos nas pesquisas. E eu me detive a pensar basicamente no seguinte: quando, aqueles que não sabem, eu sou professor de geografia, então essas coisas praticamente fazem parte do meu dia a dia. Em 2000, a população brasileira ela estava em torno de 170 milhões, 169 milhões é alguma coisa, de acordo com o censo. Desses 169 milhões, segundo o censo de 2000, cerca de 29 milhões eram considerados evangélicos, ou quando respondiam a um censo, respondiam como sendo evangélicos. Isso significava, naquela ocasião, cerca de 17% de toda a população do país. 10 anos depois, em 2010, foi feito um novo recenseamento e o número dos evangélicos ele passou de 29 milhões para cerca de 44 milhões, de uma população agora em torno de 200 milhões, o que significava de 22,3%, ou seja, houve um crescimento dos evangélicos de 17% para 23% no Brasil. E o último censo, que foi agora em 2022, e de lá para cá o IBGE tem mostrado novos dados, ele diz que hoje a população brasileira está em torno de 213 milhões de habitantes, e desses 213 milhões, 47,4 milhões respondem como sendo evangélicos, o que significa dizer que são cerca de 26,9% da população brasileira que se diz evangélica. Percebemos assim que o número daquelas pessoas que respondem ao recenseamento dizendo ser evangélicos tem crescido no nosso país. Por outro lado, quando nós olhamos
a situação do país, nós percebemos que, infelizmente, o nosso país vai de mal a pior. E fica, então, uma grande reflexão, né? Se a população evangélica tem crescido, a ordem natural das coisas era que o evangelho, fazendo efeito nessa população, o Brasil não fosse tanto de mal a pior. A questão é qual é o impacto que esses evangélicos têm trazido ao nosso país. Então, isso daí me leva a fazer algumas reflexões que quero compartilhar com os irmãos aqui. A primeira delas é que, para muitos, né, parece ser uma coisa boa, né? Os evangélicos estão crescendo neste país, né? Então, aqueles que são chamados de pragmáticos, aqueles que só pensam em números, em resultados, eles respondem de que isso é uma coisa boa que tem ocorrido no nosso país. Obviamente, nós queremos que o maior número de brasileiros conheçam o Evangelho. Mas, às vezes, quando paramos para refletir na situação, eu entendo que não é tanto motivo de alegria e passa a ser um grande motivo de preocupação, porque muitos daqueles que dizem e que se dizem evangélicos e muitas daquelas igrejas que são mencionadas ali no rol do censo, elas de fato não podem ser consideradas evangélicas. Muitas delas, na realidade, são seitas. Os irmãos sabem muito bem disso daí. E outras, para nossa tristeza, que mesmo se dizendo evangélicas e mesmo se considerando evangélicas por alguns, elas estão muito distantes daquilo que as Escrituras Sagradas caracterizam de fato como sendo a Igreja de Cristo. Outras, muitas delas, né, mesmo se dizendo evangélicas, hoje elas têm sido pastoreadas por lobos vorazes, e esses lobos vorazes, eles têm, vou usar uma linguagem muito utilizada pelo pastor Armando, têm encebado o coração, ou seja, têm cauterizado o coração das pessoas, que quando o evangelho verdadeiro é ensinado, muitas vezes ele não adentra no coração, porque o erro tem sido tamanho que isso daí tem cauterizado tanto a mente quanto o coração das pessoas. Não quero aqui também dizer que nós, por sermos da Igreja Presbiteriana, ou que a Igreja Presbiteriana do Brasil é sem falha, sem erro, né? Nós sabemos disso, até porque a nossa igreja, ela tem membros para tudo quanto é gosto, né? Nós sabemos muito bem disso daí. Mas eu quero chamar a atenção de que nós que cremos na fé reformada devemos cada vez mais buscarmos na palavra de Deus as verdadeiras marcas da verdadeira Igreja de Cristo, para assim caminharmos e assim vivermos o Evangelho da forma que deve ser vivido. Então, essa reflexão que eu quero trazer para os irmãos hoje não deve ser uma reflexão, obviamente, apenas dos presbíteros e pastores da igreja. É claro que a nós cabe uma responsabilidade maior, nós devemos zelar pelo ensino correto das Escrituras e por práticas eclesiásticas genuinamente bíblicas, além de cuidarmos, como supervisores da igreja, cuidarmos para que lobos ou coisas estranhas não cheguem no nosso local, na nossa igreja. Devemos lutar com relação a isso. Cabe a nós, presbíteros, pastores, a tratarmos disso daí. Mas também, aos irmãos, de um modo geral, devem também ter essa preocupação, porque devem ser como os crentes de Bereia, né? Que
tudo que ouviam, colocavam sob o escrutínio da palavra do Senhor, né? Então, ao ouvir a mensagem, ao ouvir alguma coisa acerca da Escritura, peraí, vamos olhar o que é que a Bíblia de fato tem dito acerca disso daí. Então, isso deve fazer parte de todos nós, sermos crentes bereanos, né? De colocarmos tudo na lupa das Escrituras Sagradas. E como pais, também deve ser a nossa preocupação, porque como pais, se nós cremos que a fé reformada, aquilo que temos aprendido é de fato bíblica, qual deve ser o nosso papel? O nosso papel como pais é ensinarmos aos nossos filhos a amarem a mesma fé que nós temos amado, a caminharem os mesmos passos que temos caminhado. Então vejam, essa não é uma reflexão que deve ser feita apenas pelo pastor, pelo presbítero, mas a nós que somos chefes de família, aos pais aqui presentes e a todos os demais irmãos. Então vem a primeira pergunta, né? Antes mesmo de entrarmos no texto, é bom a gente sempre refletir sobre isso. E a primeira pergunta é: quais são as marcas de uma verdadeira igreja de Cristo? Né? O que é que eu devo ter em mente para considerar igreja X, igreja Y, ou se nós temos sido de fato igreja de Cristo, o que devemos considerar? Vocês sabem que os reformadores, eles não eram unânimes em vários pontos secundários, né, da igreja. Mas naqueles pontos que nós consideramos primordiais, primários, eles eram bem homogêneos, bem unânimes com relação a esses pontos. E um ponto de unanimidade entre os reformadores é que existem 3 características que são marcantes da verdadeira Igreja de Cristo. A primeira delas é a fiel pregação da palavra de Deus. Então, a primeira resposta, ou pergunta e respondendo o que nós devemos fazer é: essa igreja na qual eu frequento, na qual eu faço parte do hall de membro, ela tem de fato pregado fielmente a palavra do Senhor? E quando nós falamos pregado fielmente a palavra do Senhor, não é qualquer pregação apenas, né? Mas existem algumas marcas que vão nos trazer em mente se a palavra de Deus tem sido pregada fielmente. Antes de olharmos isso, daí quero lembrar de 2 versos da palavra de Deus, 2 textos da palavra de Deus. O primeiro, em João, capítulo 8, verso 31 e verso 32, Jesus estava ensinando aos discípulos, e Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, só é discípulo de Cristo aquele que persevera na palavra de Deus. E em seguida, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o que liberta, o que faz o crente, de fato, filho de Deus, é ele crer na palavra de Deus, na verdadeira palavra de Deus. Essa é uma marca. Em 1 João 4, 1 a 3, João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que é que João está nos instruindo aqui, meus irmãos? Quando ele fala provai o Espírito, é provai aquilo que tem sido profetizado, aquilo que tem sido de fato ensinado, e se de fato aquilo que tem sido ensinado é a palavra do nosso Deus. Então, quando a gente fala assim, que a primeira grande marca da igreja é a fiel pregação da palavra de Deus, no que consiste essa fiel pregação? Então, rapidamente, quero lembrar os irmãos que com certeza já leram, estudaram sobre isso. Primeiro, que essa palavra de Deus ela tem que ser verdadeira. E para ser verdadeira,
ela tem que ser bíblica, escritura sagrada. Em segundo lugar, que haja por parte do pregador, mesmo reconhecendo que somos todos pecadores, né? Haja por parte do pregador sinceridade, faz parte da verdadeira pregação, a sinceridade daquele que transmite a palavra do Senhor. E, em terceiro lugar, e o mais importante, é que a palavra de Deus ela seja central no culto e em todas as programações da igreja. É o que nós chamamos de centralidade das Escrituras no culto, né? Então, todas as coisas do culto, todos os aspectos, eles devem convergir para a palavra de Deus, né? Quando nós lemos, eu fiz várias anotações aqui, mas não vou utilizar todas essas anotações, mas lendo um pouquinho sobre Calvino, sobre Lutero, sobre reformadores, nós vamos ver que todos eles eram unânimes em dizer que no culto, o que era mais importante, o que é central no culto, ou seja, os cânticos são importantes, nós bendizemos ao Senhor com nossos cânticos, as nossas súplicas e orações são importantes, mas a centralidade do culto deveria estar na palavra do nosso Deus, e devemos sempre lembrar disso daí. As principais confissões de fé, elas sempre tinham esse tópico como um tópico central. A confissão de fé belga, no artigo 29, falava disso. A confissão de fé escocesa, de 1560, o artigo 18, enfatizava isso. A confissão de fé da igreja em Genebra, em 1956, tinham 2 artigos que tratavam desse assunto, o artigo 26 e o artigo 28. A confissão francesa, de 1959, também no capítulo 17, falava da centralidade da Escritura. Então, vejam, se nós pegarmos historicamente, esse é um ponto importantíssimo quando nós pensamos no que seja uma igreja verdadeira, ou seja, a fiel pregação da palavra de Deus, os pregadores procurando ser sinceros, tirando lições das Escrituras Sagradas, não daquilo que vem na sua mente, né? E a palavra de Deus sendo central no culto ao Senhor. Eu sou coordenador lá da escola, da nossa igreja, e diretor confessional, e toda vez que tem uma reunião com os professores, ou quase todas as vezes, e como nem todos os professores são presbiterianos, ou são da nossa igreja, e eu sempre digo a eles que se eles estiverem frequentando uma igreja que não tenha a centralidade das Escrituras e que o púlpito não seja forte para pregar o Evangelho, eu digo a eles, saia e vá para uma outra igreja que isso daí, que seja assim. Porque eu tenho entendido, à medida que o tempo vai passando, como é importante essa questão. Olhando para Cáris, para Laizinha, lembrando do pastor Paulo, eu lembro que já o pastor Paulo já não estava mais nos pastoreando diretamente lá, já estava nos Estados Unidos, e nós então colocamos aquele elevador, os irmãos que vão lá, aquele elevador que fica assim na lateral, antes só era aquele pequenininho lá atrás, colocamos aquele elevador lá na lateral, e ficou difícil, porque como é que vai ficar a posição dos bancos, né? E demos uma ajustada aos bancos para que comportasse todo mundo e desse um espaço para as pessoas que estavam chegando a entrar. E logo depois disso daí, o pastor Paulo chegou dos Estados Unidos. E quando ele chegou, que ele olhou assim, eu lembro que ele chamou a mim e o prefeito Zoênio, estavam próximos, e disse assim, está errado isso aqui. Os bancos não podem ficar aqui, porque foi tudo estruturado, de fato foi assim. Foi tudo estruturado para que os bancos ficassem inclinados assim, mostrando que até nessas coisas que nós consideramos mínimas, tudo tem que estar voltado para o púlpito, da onde estará sendo pregada a palavra de Deus. E nós, submissos e obedientes, imediatamente ajeitamos, né, a posição do banco da igreja. Mas vejam, meus irmãos, que até em coisas
mínimas, coisas pequenas, que muitas vezes passam desapercebidas por nós, nós acabamos deixando de olhar para as Escrituras Sagradas como sendo a centralidade do culto e, na realidade, a centralidade de toda a nossa vida. Eu queria, então, pensar um pouquinho com os irmãos sobre isso, inicialmente. A segunda característica da igreja, que todos os reformadores eram unânimes, é a ministração digna dos sacramentos do Senhor. Os sacramentos deveriam ser ministrados de forma correta, e os irmãos sabem que para nós reformados existem apenas 2 sacramentos, muito embora os católicos romanos digam que existem 7 sacramentos, né? Nós consideramos apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Agora, como é importante o primeiro ponto, né? Porque até mesmo o batismo e a ceia do Senhor, eles estão atrelados à pregação, ao ensino das Escrituras Sagradas, né? Ceia do Senhor e batismo só tem valor se estiverem atrelados ao verdadeiro ensino da Palavra de Deus. Então, é importante sabermos disso. Sabermos que esses sacramentos, eles estão limitados, primeiro, se foram instituídos diretamente por Cristo, batismo e a ceia do Senhor no Novo Testamento, se estão atrelados à Palavra de Deus, e lembrarmos sempre que são ordenanças designadas para serem perpétuas enquanto estivermos aqui. E a terceira e última característica, eu ainda estou na introdução, meus irmãos, e a terceira e última característica é o fiel exercício da disciplina bíblica, né? Igreja verdadeiramente cristã tem a fiel pregação da palavra de Deus, tem a ministração adequada, correta dos sacramentos e, em terceiro lugar, o exercício da disciplina bíblica. Faz parte. Igreja que se diz igreja e não exerce a disciplina bíblica não é igreja. Não é igreja. Porque nós, como pais, sabemos muito bem isso. Nós, como pais, se não exercermos a disciplina sobre nossos filhos, nós não estamos cumprindo com a nossa função de pais. Então, é isso. Muito bem. Isso aqui só foi para a gente poder entender quão relevante é a Igreja do Senhor e quão relevantes são as características dessa igreja. Agora, olhando para o nosso texto, que temos que compartilhar nessa manhã. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre o surgimento da igreja em Tessalônica. Para isso, foi que eu pedi ao presbítero Tiago que lesse Atos capítulo 17, porque nos dá algumas informações históricas para o estabelecimento da igreja em Tessalônica. Lá no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele inicia a sua segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 15, do verso 30 até o verso 35. Tinha ocorrido a primeira viagem missionária, várias igrejas verdadeiras, porque elas tinham essas marcas, foram sendo instituídas em várias cidades. E agora o apóstolo Paulo, nessa primeira viagem, ele tinha ido com Barnabé, e agora nessa segunda viagem, qual é o propósito dele? Voltar àquelas igrejas e ver se elas mantinham-se perseverantes a essas marcas de uma verdadeira igreja. Mas vocês sabem que Barnabé resolveu levar João Marcos, e então Paulo disse: não, João Marcos nos abandonou, não gostaria que ele fosse conosco. Então houve uma pequena desavença entre Paulo e Barnabé, e então Barnabé levou João Marcos para uma outra área, para visitar umas igrejas, e Paulo então se juntou a Silas para iniciar essa segunda viagem missionária. Posteriormente, já em Filipos, ele encontra
Timóteo, e os três vão visitar as igrejas que tinham sido estabelecidas. E Paulo chega então na cidade de Tessalônica, lá haviam vários judeus, e como nós lemos na parte da liturgia do culto, com o presbítero Tiago, nós vamos ver que Paulo, durante 3 sábados, ele arrazoava sobre a palavra do Senhor. Ele ia lá, pregava a palavra de Deus nas sinagogas, e como resultado dessa pregação nas sinagogas, vários judeus se converteram. Vários gregos também se converteram, e vários outros que tinham se convertido durante a primeira viagem missionária de Paulo, agora estavam sendo fortalecidos cada vez mais na palavra do Senhor. Mas, por outro lado, como vimos, vários outros judeus, eles, percebendo o crescimento do evangelho naquela região ali, eles foram contra Paulo, e se juntaram lá a alguns malandros que ficavam nas ruas lá, sem ter muita coisa a fazer, juntaram-se, convenceram esses a perseguir a Paulo e aqueles que já haviam se convertido, e Paulo, então, foi obrigado, ou dentro dos propósitos de Deus, da soberania de Deus, então, alguns irmãos levaram Paulo para Atenas, mas alguns daqueles irmãos foram presos, inclusive Jason, como nós lemos lá no texto. Depois ele pagou a fiança lá, não havia cometido crime algum, então depois ele vai ser solto. É nesse contexto que nós vamos ter o surgimento da igreja em Tessalônica. E ao lermos o primeiro capítulo, então eu quero que os irmãos mantenham na sua mente a seguinte pergunta: quais as qualidades presentes na igreja de Tessalônica, ali naquele capítulo 1 que nós acabamos de ler, quais as qualidades presentes numa igreja verdadeira, numa igreja genuína? Como é que nós podemos dizer que aquela igreja em Tessalônica era uma igreja genuína? Vamos ver no texto quais são essas características. A primeira característica que nós vamos ver 5 características básicas. Não são as únicas, Existem, recentemente lá na igreja, eu preguei em Atos capítulo 4, tratando das marcas da verdadeira igreja, mas ali em Atos, a igreja primitiva, as marcas eram a perseverança na comunhão, a perseverança na oração, a perseverança na palavra de Deus, ali. Aqui eu quero tirar outras marcas que nós vemos na igreja em Tessalônica. E a primeira qualidade desta igreja era que era uma igreja salva. É estranho, Coisa estranha. Parece ser uma coisa tão óbvia, Se a igreja só pode ser composta de salvos, Então, uma igreja salva. Mas, peraí, presbítero, não existe igreja que não seja composta por salvos. Para nós, não, Mas lembrando lá aquele recenseamento do Brasil, muitas daquelas igrejas que não seguem, de fato, as Escrituras Sagradas, as pessoas não são verdadeiramente salvas. Então, existem igrejas de não salvos, igrejas apenas como sendo o quê? Um templo, um local de ajuntamento. Não como de fato é o conceito de uma igreja bíblica. O que é de fato o conceito de uma igreja bíblica? A igreja bíblica não é o templo, não é o lugar. Óbvio que a gente procura ter um lugar bem aprazível para nós nos reunirmos, mas a igreja de Cristo somos quem? Somos nós. São aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo e passaram a fazer parte da verdadeira igreja de Cristo. Obviamente, como corporação, nós sabemos que é possível existirem pessoas que fazem parte do rol da igreja que também não são salvas, que nunca se converteram de fato, porque nós não temos essa capacidade de perscrutar o coração de cada um, nem o nosso.
né, que é enganoso, né? Mas, como crentes e como supervisores da igreja, no caso aqui como presbítero eu e o presbítero Tiago, nós somos aquilo que nós chamamos de fiscais das evidências, né? Nós não podemos tacitamente dizer que fulano de tal não é crente, mas nós podemos dizer quando a pessoa é crente, porque quando nós vemos as verdadeiras marcas do cristianismo sendo vividas por essas pessoas. Então, o que parece ser uma coisa óbvia, eu quero mostrar para vocês que não. Quando eu digo assim, qual é a primeira qualidade de uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja genuína? É que é uma igreja composta por pessoas que foram salvas, eleitas, escolhidas por Deus. O texto sagrado diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e em nosso Senhor Jesus Cristo. Numa outra tradução, é muito mais direta, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a vocês da igreja dos Tessalonicenses, que estão em Deus Pai e em Deus Filho, ou no Senhor Jesus Filho. Ou seja, como é que nós provamos que essa igreja é de fato uma igreja de salvos? Porque eles estão em Deus e em Cristo. E estar em Deus e estar em Cristo é estar salvo. Como vimos na última vez que eu pude compartilhar com os irmãos aqui em 1 Pedro, é estar sendo guardados por Cristo. Nós somos guardados por Cristo. O estar em Deus e em Cristo, né? E esta é a chave para aquilo que eu tenho pensado com os irmãos nessa manhã aqui. Ou seja, aqueles irmãos, eles, o texto segue dizendo assim: graça e paz a vós outros, damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações. E prossegue ainda mais, entrando no versículo 3, dizendo: e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Ou seja, o que marca inicialmente aquela igreja, ou respondendo dizendo assim, a operosidade daqueles irmãos na fé, a abnegação do amor deles em Cristo, a firmeza da esperança deles no Senhor Jesus Cristo, só existiam porque eles estavam em Deus e em Cristo. Essa é a base. Não está em Deus e em Cristo e no Espírito Santo, porque depois nós vamos ver que também no Espírito Santo, né, não vai fazer com que a nossa fé seja operosa, não vai fazer com que o nosso amor seja abnegado a Cristo e não vai haver firmeza na esperança. Somente estando em Deus, em Cristo. Voltando um pouquinho lá à introdução, podemos até pensar assim, quando a gente fala assim, o que é que uma verdadeira igreja, ela destaca no seu ensino, né? O que é que uma verdadeira igreja vai destacar no seu ensino? Um deles, a divindade de Cristo. Outro, a justificação pela fé e a expiação em Cristo, mas também a Trindade. A Trindade faz parte do ensino da verdadeira Igreja de Cristo. Muitas daquelas que são chamadas de igrejas, elas negam a Trindade. Vocês sabem disso. Elas negam a Trindade. Mas no texto que nós temos aqui, como nós percebemos que esse texto é um texto que enfatiza a Trindade, né? O texto sagrado, ele nos fala, está em Deus, em Cristo, e a palavra de Deus
diz o apóstolo Paulo, chegou até aqueles irmãos no poder do Espírito Santo. Então nós temos aqui claramente a ação da Trindade Santa na vida daqueles irmãos, fazendo com que aqueles irmãos fossem de fato igreja de Cristo, ou seja, uma igreja verdadeiramente salva. Mas talvez alguns irmãos possam até pensar assim, bem, estavam em Cristo, estavam em Deus, fé operosa, amor abnegado, esperança, mas o que prova na prática que aqueles irmãos eram salvos? Na prática. Porque alguns assim acham um pouco mais teórica essas questões, então a pergunta é, o que é que faz com que aqueles irmãos, então, na prática, nós pudéssemos dizer que eles eram verdadeiramente salvos? Aí eu quero que os irmãos leiam comigo, ainda o mesmo texto, lá no versículo 9. No versículo 9. Vou ler a partir do versículo 8. No versículo 8 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como. Está aqui a forma prática daqueles que são salvos. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, de forma prática, aqueles irmãos eram irmãos que haviam sido salvos, porque aqueles irmãos tinham sido convertidos de fato, a tal ponto do texto bíblico dizer que eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Essa é uma prova prática de que nós somos salvos. É quando nós, pela graça de Deus, pela obra do Santo Espírito de Deus, nós começamos a nos converter e começamos a deixar os nossos ídolos, que obviamente, como os irmãos sabem, não apenas são imagens, mas tudo aquilo que nós colocamos no centro da nossa vida e que dessa forma tira o centro da nossa vida, que deve ser de Deus. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos como sendo cerne do nosso coração no lugar de Deus. E aqueles irmãos, então, eles de fato haviam se convertido a Cristo, e tinham deixado os ídolos, meus irmãos. Então, essa é a primeira marca dessa igreja lá em Tessalonicenses que eu queria chamar a atenção e perguntar a cada um de nós. Essa pergunta é uma pergunta para cada um de nós. De fato, a minha história de vida tem mostrado que eu tenho me convertido ao Senhor, eu tenho abandonado os ídolos, eu tenho deixado de andar outrora de acordo com os rumos ou com os pensamentos desse mundo, e agora cada dia eu tenho amado mais a Cristo, eu tenho procurado viver mais fielmente aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Se a resposta for sim, louvado seja Deus. Deus tem trabalhado na vida dos irmãos, tem trabalhado nas nossas vidas. Se eu tenho alguma dúvida, procure, se achegue a Deus. Leia mais as Escrituras Sagradas. Procure pessoas que possam lhe aconselhar. Leiam bons livros que temos ali na estante. Tudo isso daí nos ajuda a cada vez mais vivermos a vida cristã, que nos dá satisfação nessa vida e, ao mesmo tempo, nos dá maturidade de entendermos que, mesmo sendo pecadores, temos vivido pela graça de Cristo o nosso dia a dia. Segunda característica que eu quero ressaltar, olhando para o texto que nós lemos, e a segunda qualidade era que
Aquela igreja era uma igreja salva e era uma igreja submissa. A submissão à palavra de Cristo, a submissão aos preceitos sagrados, ela é uma característica de uma verdadeira igreja. E nós lemos isso no versículo 6. No versículo 6, o apóstolo Paulo está dizendo assim, falando daqueles irmãos, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. A palavra imitadores, no grego, é a palavra mimetai. Não sei, quando a gente é menina assim, a gente não diz assim, mimite, a gente diz mimitai, menina, né? Mimitai, parece que a gente já nasce aprendendo grego, né? Mimitai. Mas é isso que a palavra de Deus está nos instruindo aqui, né? O apóstolo Paulo está dizendo àqueles irmãos que eles eram verdadeiramente crentes porque eles estavam imitando a ele, mas parece ser uma frase meia preocupante, né? Alguém poderia dizer assim, mas espera aí, presbítero, isso não está certo o apóstolo Paulo dizer que era para imitar ele. Nós não aprendemos que nós não devemos imitar os homens, né? Aqueles que querem se sair, né, da coisa. Nós não aprendemos que nós não podemos imitar os homens, como é que agora o apóstolo Paulo está dizendo para que eles imitassem a ele, ou que eles eram salvos porque eles estavam o imitando? É porque o apóstolo Paulo, ele era um imitador de quem? De Cristo. Na realidade, é como o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, hajam, vivam, como eu tenho vivido. Em quem? Em Cristo. Me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Nós lemos isso nas Sagradas Escrituras. E é bom a gente sempre lembrar disso também. Por quê? Nós que somos pais, nós sabemos que os nossos filhos, parece que eles têm uma dificuldade, e nós como filhos sabemos como a gente tem uma dificuldade de imitar o pai naquilo que é coisa boa, né? Naquilo que não é coisa boa, a gente imita com uma facilidade impressionante. Naquilo que é bom, a nossa natureza dificulta. O apóstolo Paulo está dizendo assim, me imitem naquilo que eu tenho imitado ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que aqueles irmãos, eles eram crentes porque eles estavam moldando a vida deles, olhando para homens ou olhando para o apóstolo Paulo em si. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles deveriam imitá-lo porque ele mesmo era um imitador de Cristo. E essa deve ser também uma qualidade da igreja, que eu vou chamar aqui de igreja ideal ou igreja genuína. A submissão ao propósito de se tornar como Cristo, de imitarmos a Cristo, de imitarmos Cristo na abnegação ao serviço de Deus. Um dos textos sagrados que mais me comove é o texto de Filipenses capítulo 2. Nós temos um cântico que eu sempre canto na igreja quando é dia de Santa Ceia. O apóstolo Paulo falando acerca de Cristo, dizendo que mesmo ele sendo Deus, ele encarnou, se tornou homem e levou, como diz Isaías, sobre si todas as nossas culpas e os nossos pecados. Não existe maior exemplo de abnegação à vontade de Deus Pai do que aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. E se nós queremos ser uma igreja ideal, verdadeira, como crentes, tanto individualmente como corporação mesmo, nós devemos, meus irmãos, procurarmos imitar a Cristo, vivermos uma vida de amor, de abnegação, de desejo de
cumprirmos com a vontade de Deus, de fazermos a vontade de Deus. Esse era o prazer do nosso Senhor Jesus Cristo. O prazer dele estava em fazer a vontade do Pai. Da mesma forma, nós também devemos procurar vivermos de acordo com Deus, individualmente. E como igreja, a mesma coisa. W. Tozer, ele ilustra de forma interessante essa questão. Ele diz assim: se ele tivesse 100 pianos para afinar os pianos, e fosse afinar um piano em razão do anterior, então ele afinava um piano, depois ele ia afinar outro piano, depois ele ia afinar outro piano, ele disse que no final ia dar uma maior confusão. Mas se ele pegasse um diapasão, quem toca sabe o que é isso, né? Eu não toco, mas eu já ouvi falar, né? Quando o camarada pega um diapasão, ele vai afinar todos aqueles 100 pianos, de acordo com aquele diapasão, vai ser uma harmonia gloriosa. Essa é a ilustração que ele faz para nós como igreja, cada um de nós. Se cada um de nós procurarmos imitarmos ao nosso maior diapasão, que é Cristo, nós vamos ser uma gloriosa harmonia de Cristo na terra. Que Deus nos abençoe neste sentido. Em terceiro lugar, meus irmãos, e aqui não vou gastar tanto tempo, porque foi o que eu mencionei na última vez que eu vim aqui, mas o texto trata disso. Em terceiro lugar, aquela igreja ali em Tessalônica era uma igreja sofredora, que estava sofrendo, que estava vivendo em grande tribulação. O próprio texto que nós lemos mostra essa tribulação lá em Atos capítulo 17, né? O versículo 5 nós lemos: os judeus, porém aqueles que não creram, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. Era uma cidade que tinha mais ou menos 70 mil pessoas naquela ocasião. E vejam, os cristãos não eram milhões, como nós temos no Brasil. Eram poucos ali. Mas eles estavam promovendo um impacto tão grande do evangelho naquela cidade, que os judeus ficaram preocupados com aquela situação e pegaram alguns da malandragem ali para tentar evitar que aquilo ali florescesse cada vez mais. Não eram muitos, eram poucos. Mas quando você é uma verdadeira igreja de Cristo, mesmo sendo poucos, nós vamos impactar, pelo menos, naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles irmãos, eles viviam em tribulação, mas o que eu quero ressaltar aqui, que mesmo vivendo em tribulação, o texto bíblico diz lá que eles viviam alegremente. Eu não sei os irmãos, mas eu penso assim, que só a graça de Cristo nos permite a viver alegres, mesmo em tribulação. Porque quando nós estamos atribulados, em dificuldades, seja quaisquer forem, a primeira tendência nossa é perdermos a alegria. É começarmos a viver de forma tristonha, começarmos a resmungar, a murmurar contra tudo e contra todos. Mas, se estamos de fato em Cristo, mesmo em momento de tribulação, Deus vai nos dar a alegria que procede dele mesmo, e não uma alegria que procede de cada um de nós. Caminhando para o final. Quarta característica. Aquela igreja era uma igreja modelo. Modelo no sentido de ganhar almas. O texto bíblico diz que, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaida, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor,
não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamando que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, aí vem o texto que eu mencionei, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, eu coloquei aqui um modelo de igreja ganhadora de almas, mas poderia colocar aquela igreja, aqueles poucos irmãos, eles eram impactantes. Onde eles estavam, eles provocavam impacto, não por eles mesmos, não pela força do braço deles, mas porque, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, o verdadeiro evangelho é o quê? Uma dinamite. O poder de Deus, a palavra poder ali é dinamite, né? É explosivo, ele impacta, ele transforma, ele muda. E é o evangelho que faz isso, e aqueles irmãos tinham de fato se convertido ao evangelho, e é natural que uma vez você tendo se convertido ao evangelho, e agora falando de tudo e todas as coisas, e no meio de tudo e todas as coisas que você fala, Jesus está no meio, o evangelho está no meio, porque não tem como não ser assim, né? As pessoas perceberem isso, isso vai causar impacto naquelas pessoas que estão ao nosso redor. E, pela graça de Cristo, também se converterão a Ele. E, em último lugar, o último versículo, versículo 10, diz que aqueles irmãos não era apenas uma igreja salva, submissa, que vivia em tribulação com alegria, que impactava ganhando almas, mas aqueles irmãos, eles viviam numa santa expectativa. Era uma igreja expectante, eles viviam numa santa expectativa. E qual era a santa expectativa deles? Era a segunda vinda de Cristo. Diz que eles se converteram, abandonaram os ídolos, se converteram a Cristo. E qual era o propósito disso? Para aguardar dos céus o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Deus o enviou, como nós lemos lá em João, a quem Deus permitiu que morresse pelos nossos pecados, mas que ressuscitou dentre os mortos para nos dar essa grande esperança de um dia estarmos com Ele na glória. Meus irmãos, queremos ser como crentes, e como crente fazendo parte da verdadeira igreja de Cristo. Lembre-se, eu tenho que estar aonde? A fiel palavra de Deus é pregada. Os sacramentos são ministrados de forma correta. E quando há necessidade, e sempre haverá necessidade, a disciplina, ela também é exercida. Como crente, membro da igreja, eu tenho que ter essa consciência de que eu fui eleito, que Deus, pela sua graça, me chamou e me converteu, e eu tenho procurado abandonar os ídolos da minha vida. Tenho procurado ser submisso à vontade de Cristo, mesmo em momentos de dificuldade, porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo passaríamos por aflição. Mesmo em momentos de dificuldade, a paz de Cristo e a alegria que Ele traz fazem parte da minha vida. Eu quero ver outras pessoas, principalmente aqueles meus familiares que não são crentes, aquelas pessoas que trabalham comigo, aqueles meus vizinhos, eu quero que eles se convertam também a Cristo. E eu vivo nessa expectativa de que um dia Cristo virá e levará os seus para gloriosamente viverem a eternidade. Que Deus nos abençoe. Oremos. Mais uma vez, Senhor bendito, nós te agradecemos pela tua palavra.
Te agradecemos pela tua obra em nossos corações. Te agradecendo porque, sem méritos alguns, o Senhor nos chamou para ti, nos tirou do império das trevas e tem nos conduzido no reino do Filho do teu amor. Te agradecemos porque fazemos parte do teu povo, da tua igreja, e como membros da tua igreja, queremos viver inteiramente para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Nas circunstâncias que o Senhor nos colocar, que possamos viver o verdadeiro evangelho e assim as pessoas que estão ao nosso redor possam ser impactadas pelo verdadeiro evangelho e pela verdadeira igreja do Senhor. Oramos pelo nosso país, que em sua grande maioria se diz cristã, mas que tem estado tão longe daquilo que, de fato, a tua palavra nos instrui. Que o Senhor, soberanamente, poderosamente, abençoe a tua igreja nesse país, os verdadeiros crentes, para que possamos ser, de fato, sal e luz nesse mundo, e assim impactarmos num país tão carente de Cristo. No nome do teu Filho, oramos. Amém. Palavra.